A gente pode quantificar, qualificar através da matemática. Talvez isso é a frase de Galileu, né? A gente tem uma imagem, né, o aluno a gente tem que se vender primeiro, o aluno acreditar na gente, gostar da gente. Perfeito. Despertar o interesse no aluno realmente é trazer a matemática de dentro da sala de aula para o dia a dia do aluno, né? Um adolescente tem mais dificuldade, porque ele quer uma aplicação imediata, é meio que uma resposta automática deles, né, pra que eu vou usar isso, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe e estamos falando aqui direto da Rádio Planck, dentro do Colégio Planck. E hoje a gente tem um episódio muito interessante com três personalidades aqui do nosso colégio: professor Alexandre aqui do meu lado, professor Humberto, professor Samuel. Estamos falando sobre a importância do ensino e do estudo da matemática ao longo da educação básica. A matemática, visto por alguns como sempre uma matéria difícil, muitas vezes como um vilão da escola. Ah, não gosto de matemática. Às vezes a gente fala que gosta de matemática, as pessoas até estranham. Mas a matemática, ela está presente no nosso dia a dia. A matemática está presente na nossa vida, mais do que no dia a dia. E sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância do ensino, sobre a importância do aprendizado, estratégias, um pouco das histórias desses professores aqui, que acho que somado aqui a gente tem mais de 50 anos de sala de aula de matemática, mais do que 50 anos, né? Acho que passa. Passa, mas Professor Samuel, quantos anos de matemática? 23. 23. Professor Humberto? Completar 30, né? Completar 30. Se os meus da física, que eu uso bastante matemática, com 30 ajudarem, a gente já está com 50, 80. Quantos anos, professor Alexandre? 5. 5. Mas intensos. Então, Intensos. estamos falando aqui de quase um século somado. Não sei se essa soma faz sentido na matemática, mas estamos somando aqui a quantidade de anos trabalhando com a matemática. E, brincadeiras à parte, é uma disciplina extremamente importante, presente em todas as áreas do conhecimento. Um profissional de humanas se está equivocado quando ele acha que ele não vai usar a matemática. E a matemática está presente no estudo dos mapas, está presente nos estudos das proporções, está presente no estudo da economia, que envolve a geografia, a história, está envolvida nas métricas da arte. Então, a matemática ela está presente em todas as áreas do conhecimento. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Então, deixa aqui seu comentário, compartilhe esse link com alguém que não gosta de matemática, que precisa perder um pouco esse preconceito de não gostar. Professor Humberto, vou começar com o senhor, Claro, um que eu prazer. tenho acompanhado. Obrigado pelos três estarem aqui, é uma honra ter vocês. É difícil conciliar a agenda de todos e está sendo muito bom gravar esse episódio. Humberto, eu acompanho a sua carreira desde o início. A gente tem uma carreira muito, muito próxima e para mim é notório a paixão que você tem pela matemática, em especial pela geometria, né? Tem Sim, até a máxima que você fala que geometria não é lazer, né? É é brincadeira, um hobby, é né? um hobby. É. Esse prazer das equações, esse prazer da geometria, as suas listas que são sempre manuscritas, trabalhando com os alunos. Fala um pouquinho pra gente, como que nasceu? Eu queria começar esse bate-papo ouvindo um pouquinho de vocês. Como que nasceu esse gosto pela matemática? Em que momento que você falou assim: "Poxa, vou dedicar parte da minha vida a estudar matemática, a ensinar matemática"? Como é que isso nasceu, Humberto? Eu acho, professor André, agradeço a presença aqui novamente, né, de falar de um assunto que mudou minha vida, né. A matemática mudou minha vida. Agora, como que começa o gosto por alguma coisa? Eu acho que na maioria das vezes é um professor que te incentiva, né. Uhum. Então vou falar um pouquinho da minha história, porque entra na Sim. minha história, né. Adolescente querendo entrar em escolas militares, Speseg, Cepicar, Colégio Naval, comecei a estudar afinco para fazer essas provas. E lá descobri professores meio que de cursinho dando aula para ensino fundamental, né. E aí você começa a querer copiar as pessoas, né. Falou: "Não é possível, esse negócio deve ser muito legal, olha ele tá feliz". Aí você começa a pegar gosto. Na verdade o objetivo era entrar numa escola militar. Acabei entrando, mas eu acho que de tanto estudar matemática eu fiquei com miopia e fui e perdi perdi todos os exames físicos lá e médicos, eu fui vetado em todos. Mas eu fiquei com gosto pela matemática, então foram professores que me inspiraram,
E quando você começa a entender, você cria uma autoestima interna e começa a gamificar, né, você quer sempre uma coisa mais difícil, né. E de repente, eu escolhi a engenharia, porque eu acho que eu não tive coragem de fazer matemática. Olha só. Mas eu acho que hoje a matemática está muito mais empoderada, ela é muito mais aplicada, ela tanto que nos rankings de profissionais, a matemática está quase no topo, né, na parte da computação. Mas eu optei pela engenharia, porque eu gostava de matemática. E talvez tenha a matemática aplicada, vamos dizer assim. A matemática não só conceitual, como a aplicação dela, né. E aí a vida foi me levando a dar aulas, a gente caminha junto esse mesmo caminho, né. E a matemática se transformou no meu meio de vida, né. É onde eu me realizo, né, no meu trabalho, tentar fazer com que os alunos entendam a matemática da maneira mais precisa possível, né. Alguns são mais predispostos, outros não, né. E o desafio é naqueles que não enxergam a matemática como uma ferramenta e como algo interessante que possa melhorar a vida dele, porque quem gosta fica fácil. Mas a gente vai entrar um pouco nessa seara desses preconceitos, É, porque não é raro, nós temos histórias de pais que passam um pouco esse desgosto pela matemática para os filhos, do tipo: Sim. "Nossa, meu filho, na minha época eu também não entendia nada. Nossa, matemática é muito difícil", e vai criando esses preconceitos. temos E que exemplos, muitas né. vezes o aluno ainda nem experimentou e já tem uma birra. Nem viu ainda o que é matemática direito e já não gosta, né. Temos aqui, seria ideal, mas seria impossível, prático, trazer todos os professores de matemática aqui do colégio. Nós temos, por exemplo, a professora Marta, que se dedica aos sétimos anos, o professor Pedro, que se dedica aos oitavos, a professora Giovana, que compartilha o médio né, e a terceira série, o professor Adriano, do sexto ano. E o professor Adriano fala muito, né, que o desafio dele do sexto é ensinar ali os números e quebrar preconceitos, né, ensinar o menino a se divertir com a matemática, mostrar que dá para ser muito feliz estudando É, matemática. quando você gamifica, entra no mundo dos alunos, né. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses preconceitos, mas, professor, como é que o senhor entrou no mundo da matemática? Muito boa a sua pergunta, mas antes eu queria agradecer a presença Imagina. na rádio aqui, juntamente com vocês, essa equipe assim extraordinária, né? Estou bastante lisonjeado pelo convite. A minha história com matemática começou, na verdade, assim, eu penso que ela começou na primeira série do Fundamental 1, que eu lembro que eu fiz uma prova de matemática, eu não fui muito bem, e meu pai trabalhava bastante, né? Não tinha tempo de me ajudar e tal. E a minha mãe não tinha facilidade em matemática, mas ela começou a me ajudar ali na prova: "Ó filho, vem aqui, eu vou tentar te ajudar aqui". Aí, sentei lá com ela, daí fui entendendo o que ela estava falando, e aí as minhas notas foram melhorando na primeira série. Chegou no final do ano, aí eu ganhei uma medalha lá na escola. Primeira série, eu e mais 2 aluninhos lá, uma medalha que era uma medalha naquela época a Olimpíada não era muito difundida, e foi uma medalha por aproveitamento, né, ó. Aí, não, os 3 melhores alunos que tiveram uma uma subida, assim, repentina de nota, tá, então, a gente vai dar uma medalha para cada um. E aí eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, todo mundo batendo palma lá, mas eu falei: "Pô, o que está acontecendo aqui? Não tô entendendo muito bem". Aí eu acredito que já tive, assim, uma simpatia com matemática, uma empatia ali, básica, assim. Aí depois, eu tenho a impressão que isso aí entrou em stand-by. Segundo, terceiro, fundamental um, fundamental 2, até o médio. Isso aí entrou em stand-by, aí eu comecei a ver outras matérias, outros contextos, aí fiquei um pouco confuso. Aí entra no que o Humberto comentou de um professor, né, um professor realmente faz muita diferença na vida, assim, do aluno, né. E aí vamos, até fazendo uma associação, né, a gente sabe que a escola de matemática russa, né, era uma das maiores do mundo, né, escola soviética, os livros, né, tal. E aí, no primeiro colegial, eu tive aula com um professor que ele era de origem russa, né, e aí começou a dar aula pra gente, e assim, ele tinha uma facilidade para dar aula de matemática, né, uma coisa assim, eu ficava assim completamente envolvido na aula dele, assim, eu ficava
assim, Hipnotizado. hipnotizado, É. entendeu? Eu ficava hipnotizado na aula dele, aí eu fui observando, assim, aí eu fui enxergando a beleza que existe por trás da matemática, né? A beleza das resoluções, a beleza dos caminhos, né? Das estratégias que você tem dentro da matemática, né? O funcionamento dela como um todo. Daí eu comecei a pegar amizade com ele, falei, professor, eu gosto dessa matéria, né? O senhor tem alguma coisa a mais? Eu falei, não, eu tenho, né? Porque todo professor de matemática quer ter um aluno que gosta de matemática. A verdade é essa, né? Aquilo dá um prazer para ele. Dá a impressão que é um troféu que ele tem, né? Então, quando o aluno chega para você, olha, pô, professor, eu gosto de matemática, tá? Aquilo preenche o nosso coração, entendeu? Não é verdade? É verdade. Preenche, né? E aí ele se sentiu preenchido e tal. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar uns livros que eu tenho lá em casa, de quando eu fiz graduação, vou trazer para você. Não, você pode trazer, me empresta que eu vou utilizar e tal, mas depois eu devolvo. Ele falou, não, não, tô te dando. É de presente Olha para só. você. E a partir dali eu me interessei por matemática assim, de uma maneira forte, né? Tanto é que eu esqueci as outras matérias, eu não estudava as outras assim, como deveria estudar por um bom tempo, assim, né? E aí eu fui me interessando, e aí aconteceu aquele fato de, assim, eu fiz engenharia, né? Por quê? Mas eu queria fazer matemática. Só que naquela época existia essa dúvida, né? Peraí, pô, né? Engenheiro, tá num patamar tal, matemática nem tanto aí. Aquela dúvida eu acabei perguntando para uns, para outros. Professor, o senhor é formado no quê? Sou engenheiro. Perguntava para outro. O senhor é formado no quê? Sou engenheiro. Eu falei, então é engenheiro, Uhum. né? E aí, ainda eu lembro que eu perguntei para um professor meu que tinha feito engenharia na Federal de Uberlândia, né? Ele dava aula de geometria, gostava de geometria muito, assim. Aí ele comentou, olha, eu fiz engenharia e tal, e gostei bastante do curso, não me arrependi. E aí eu perguntei para ele, falei, professor, qual é a engenharia que tem mais matemática? Ele falou, ó, na época, ele falou, olha, eletrônica, computação, elétrica são as que usam mais, assim, né? Falei, bom, então vou escolher uma dessas aí, E foi. e foi. Segui a Legal. trilha. E o senhor, professor Alexandre? Bom, professor, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina, É uma prazer é nosso. honra estar aqui junto com todo mundo. Antes de responder, eu queria começar com uma frase de Galileu Galilei que fala que a matemática é a linguagem a qual Deus escreveu o universo. É isso aí. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para saber sobre as curiosidades do mundo, né? Esses mistérios do mundo. E eu sempre gostei bastante dessa parte matemática, só que eu não sabia o que eu queria para o meu futuro, né? E sempre, igual eles falaram, tem um professor, ele tá aqui na minha frente, inclusive, o meu caso é um pouco mais especial. Eu tive aula com o professor O Humberto, senhor tá privilegiado. eu tô privilegiado, e é uma honra enorme hoje trabalhar do lado do professor que me fez. Foram vários, mas eu posso falar que eu tenho ali uns 3 que são os principais que me levaram a ter essa vontade de ensinar matemática. Eu brinco que quando eu estava nas aulas do professor Humberto, eu tinha vontade, eu tinha que me segurar na carteira para eu poder não levantar lá e querer dar aula junto com ele, sabe? E olhando o professor dar aula, eu falei, caramba, eu quero viver dando aula de matemática. É isso que eu quero fazer para minha vida. E ele me incentivou muito a seguir essa carreira. E assim como os dois, eu acabei. Essa é uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, mas eu acabei entrando para engenharia da computação. Só que depois do primeiro ano de engenharia da computação, eu vi que o que eu queria mesmo era ir um pouco mais a fundo nessa parte teórica, continuar na parte computacional, mas entender um pouco mais de como que a matemática modela realmente essa parte do nosso mundo, né? E aí eu migrei meu curso para matemática computacional e, né, indo para a parte do bacharelado em matemática computacional. Mas a sementinha ali foi plantada por vários professores bons de matemática. Eu tive a honra de ter aula de geometria com o professor Humberto, então eu peguei logo ali a nata, né, Mas eu da acho que os parte. professores, um passa o bastão pro outro, né? Com É, Alguém passou para mim e eu fui passando. essa, Sim, esse, e a esse gente vai ponto passando. é interessante ver vocês
relatando, né, a importância do professor. Eu fiz engenharia, eu não sou e sou professor de física, mas, eu sempre gostei de matemática. Eu acho que a matemática, para mim, que optei por engenharia, sempre me deu uma sensação muito prazerosa da exatidão, de chegar numa resposta, de completar uma figura, de calcular uma área. Eu acho que a matemática que eu mais gostava era cálculos de área, assim, eu achava muito legal a questão da área, porque eu tinha uma sensação de ser muito exato, assim, então eu calculava aquela área, era aquilo ali. Parece que chegava numa resposta final, eu achava muito era gratificante para mim calcular áreas, e tinha aqueles exercícios malucos de tangência, de interseção, que são as figuras às vezes eu dou aula depois do professor Alexandre, ele, na primeira série, está trabalhando áreas, né. Exato. E eu vejo lá as figuras que ele faz e me dá uma saudade de 30 anos atrás, quando eu estava na pouco mais de 30, uns 35, quando eu estava na primeira série e eu tinha acesso a primeira vez àqueles cálculos de área, né, então eu vi quando ele definiu a área de triângulo. Claro que não é a primeira vez que se define a área de triângulo para um estudante, mas ele retomando isso, e eu lembro que eu ficava fascinado por entender que independente da forma do triângulo, a altura era a mesma, então podia ser um triângulo magrinho, que ia lá longe, ou um triângulo que estava aqui, que a área era a mesma. Então, as artimanhas para calcular aquela altura e definir aquela área me fascinavam. E eu acho que eu fui para engenharia pelo gosto do exato, pelo gosto da lógica. E acho que a matemática trouxe isso muito para mim. Eu fiz escola técnica muito pelo desenho. Então acho que o conceito da área, do desenho, de preencher vistas, né, perspectivas, isso eu sempre gostei muito. E eu acho que eu virei professor por causa de professores, que eu acho que nós tivemos, né, Beto, quando nós Sim. fizemos cursinho em 91, professores muito bons que, mais ou menos como você falou, que eram apaixonados pela disciplina. E eu acho que a gente volta um pouco, que eu acho que o grande desafio do ensinar a matemática, e aí vamos passar um pouco na nossa pauta, é mostrar para o aluno a beleza que tem na matemática, e aonde que ele pode usar, né. E a gente inspira, eu não é raro eu ouvir nos corredores aqui no colégio, depoimentos como que o senhor colocou aqui, que conhecendo o professor Humberto como eu conheço, o emocionaram, então ele teve que segurar para não encher os olhos de lágrima, porque enche o coração quando tem algum estudante que gosta e enche o coração quando a gente tem um estudante que se inspirou na gente e mudou a carreira dele, né. É muito legal isso. Mudou a minha vida. E como é que vocês lidam com isso? Porque às vezes a gente pega um estudante, e eu vejo isso na física, eu vivo isso na pele, que é assim: "Nossa, eu não gosto de física. Não, nossa, física? Não, Deus me livre, não quero saber". E aí aos pouquinhos a gente vai tentando desconstruir isso, mostrando que é legal, mostrando que tem aplicações práticas, mostrando que tem que a matemática é uma ferramenta fundamental na solução dos problemas físicos. Quer dizer, a maçã vai cair de qualquer forma. Agora a gente pode usar a matemática para entender essa queda, para calcular a velocidade, para ver a energia. A gente pode quantificar, qualificar através da matemática. Talvez isso é a frase de Galileu, né, que Sim. é: "A matemática é a forma que foi escolhida para explicar as coisas", né. É uma ciência extremamente humana, porque ela existe por causa do homem. É a gente que constrói a matemática. Ela é uma ciência exatas, mas ao mesmo tempo humana. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Como é que você lida com aquele aluno que, em princípio, tem resistência? Qual é a estratégia que vocês adotam? É, eu vou dar um exemplo assim, né. Eu gosto de dar aula em vários segmentos, né, então o meu desafio não é atualmente ficar resolvendo problemas complicados só para mim. O meu desafio é justamente esse, fazer com que o aluno entenda. Agora, o aluno tem que saber, o mote é a própria BNCC deixa bem claro, a matemática é uma ferramenta para resolver problemas. Então, eu quero resolver um certo problema. Aí eu me baseio no tripé: conceituação, manipulação e aplicação. Isso me segue. Eu não gosto de muitas teorias, porque eu quero sempre improvisar e entrar no mundo do aluno. Então eu preciso deixar claro para ele que é uma ferramenta para resolver problemas. Me marcou muito, o ensino fundamental, ele é gratificante porque você tem uma criança que é um livro em branco. E eu fui apresentar o número π para uma criança. Como que eu faço isso? Ó, o π é 3,14, tá? Mas isso não é uma isso não é matemática, é Muito uma vazio, né? mostração, é muito vazio. Muito vazio.
Então, gente, vocês vão em casa, vocês vão pegar figuras circulares, vão pegar um barbante e vão fazer a circunferência e calcular o diâmetro e fazer uma tabela. Depois nós vamos dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Mas faça com precisão. Aí vem outros problemas no meio, né? Como medir, né? Porque a medição, ela é matemática também, né? Sim, Então, você quer resolver um problema, mas você tem que ir na conceituação e fazer ele na prática perceber que está na natureza isso. com certeza. A matemática é um instrumento que a gente criou, talvez se tenha extraterrestres, eles têm outra matemática que não a nossa, né? Mas é uma ferramenta para resolver problema. Então, eu tento deixar claro, professores, que é para resolver problemas. Não posso vender ele para querer fazer uma questão e acertar a alternativa. Não posso. Mas, Não, Roberto, certo. o meu papel aqui é um pouco provocador, Claro, né? claro. A gente vive hoje, já estamos indo aí pro final do primeiro quarto do século XXI, então daqui a pouco a gente já vai começar a falar de problemas do século XXII, Sim. porque daqui a pouco o século XXI, um quarto já foi, né? Hum. O Fórum Mundial, ele traz 3 grandes habilidades que é necessário para 2030, vamos dizer assim. E ele traz as 3 primeiras capacidade criativa, então você trouxe ali quando tem que medir uma circunferência, como medir, né? Como usar criatividade. Então, ele traz a necessidade da criação, da criatividade, ele traz a necessidade de trabalho em grupo, saber trabalhar em grupo, e ele traz a terceira competência e habilidade fundamental, que é a capacidade de resolver problemas complexos. Então, que para mim acabam sendo uma habilidade só, né? Porque ninguém resolve um problema complexo sozinho. Então, resolver problema complexo de forma criativa em grupo. Então, é Tá uma interligado. competência única, É um, na minha visão, na minha humilde visão. é um tripé, né? É um tripé. E quando você traz o problema para o aluno, então vamos resolver problemas. Eu recaio em outro problema. O aluno está disposto a querer resolver problemas? Isso é uma outra questão, porque a gente discute muito da falta de engajamento do aluno em querer aprender coisas. Vocês 3 aqui relataram que o não ter ido bem numa prova te motivou. Eu não fui bem, quero ir melhor. Aí você teve o apoio da mãe, e vamos lá, meu filho, mamãe não sabe muito também, mas eu vou te ajudando aqui e vamos juntos. Você trouxe a vontade de estar junto com ele no palco, e vamos lá porque eu quero dar aula junto. Você colocou a gamificação, que era um desafio de cada vez fazer coisas mais complexas. Vocês percebem que o aluno hoje ele se motiva para resolver problemas? Porque eu entendo que é um desafio grande, mas o aluno está disposto a querer resolver problema ou você também tem que motivá-lo a querer resolver um problema e aí usar a matemática para resolver esse problema? Aí já entra numa dificuldade de todas as matérias, né? Todas. Todas as matérias de motivar o aluno. A gente tem uma imagem, né? O aluno, a gente tem que se vender primeiro, o aluno acreditar na gente, gostar da gente, Perfeito. né? Aí eu tento criar situações, não são todas as aulas que a gente consegue assim. Se eu dissesse que toda aula eu consigo, é muito difícil. Mas no começo da matéria, eu preciso trazer alguma coisa prática que faça sentido na vida dele. Nem que seja um Minecraft Education, com problema de matemática, sabe? Eu tento levar, claro, uma criança é até mais fácil. Um adolescente tem mais dificuldade, porque ele quer uma aplicação imediata. É meio que uma resposta automática deles, né? Para que eu vou usar isso, né? É. Então, é criatividade. Tem um projeto na escola que eu gostei muito de ter feito, que é o Teodolito, né? Então, como que eu vou motivar alguém a entender o que é função seno? Então, entra numa parte teórica complicada, você tem que entrar na história. Você tem que mostrar para ele que as pirâmides foram construídas com esse conceito. Sim. Que alguém mediu o raio da Terra só com uma sombra, Eu acho que né? uma estratégia que praticamente os professores de matemática usam para poder sanar esse problema e despertar o interesse no aluno realmente é trazer a matemática de dentro da sala de aula para o dia a dia do aluno, né? Eu tenho a matemática computacional do meu lado, então uma estratégia que eu uso muito para despertar o interesse do aluno em querer resolver problemas é mostrar para o aluno, como o professor Humberto disse, aonde que isso aplica na parte tecnológica da vida dele. Por exemplo, eu fui dar a matriz no segundo ano
do ensino médio. E aí eu falei, poxa, como que você abre o celular ali e o celular entende que tem que acender o LED é preto ali naquela parte, o LED azul naquela parte, o LED verde. E aí eu mostrei para eles e falei, olha, um exemplo de matriz é esse. Ele manda ele manda uma informação e ele sabe, nossa, naquela linha de pixel, naquela coluna, eu tenho que acender aquele pixel. E aí, e por assim vai. No 9º ano, por exemplo, eu geralmente dou muito essa parte de máximos e mínimos, né, de função quadrática. Uso também um exemplo de otimização, né? Para obter lucro máximo, quantos pães uma padaria precisa fazer, etc. E também, justamente, programas da computação que utilizam máximos e mínimos para poder otimizar coisas. Então, eu sempre acabo trazendo mais para um lado tecnológico da coisa, porque o aluno acaba que chega numa linguagem mais perto dele também, e ele acaba se interessando e fala, caramba, porque tá aqui no meu bolso, então é assim, por isso que acende e tal. E a matemática acaba que despertando para ele resolver os problemas. O que eu acho também é assim, que nem o André falou, questão da criatividade, né? Eu acho que assim, houve um processo de sistematização da matemática que não existiu sempre, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar uma comunidade, qualquer que seja, aí num tempo aí remoto. Os caras não tinham lá uma aula teórica sobre um determinado assunto para fazer alguma coisa. E eles faziam matemática, Esse né? compartilhamento é muito recente, né? Vamos trabalhar Exatamente. matrizes diferente da geometria, diferente de equações do primeiro grau, Exatamente. né? Então, como é que o cara fazia? Ele estava lá, né, precisava. O problema aparecia para ele do nada, assim, como um toque de mágica. Puta, eu tenho que resolver isso. Aí ele ia pensar, preciso construir essa ferramenta para fazer essa determinada coisa aqui. Ele estava usando matemática. Ele ia usar uma matemática. Ele não teve professor, não teve aula, não teve uma base teórica, mas ele usou matemática. Então, eu acho que isso está atrelado, de alguma forma, à criatividade. Sim. Então, eu tento fazer o quê? Primeiro, envolver o aluno emocionalmente com aquele conteúdo, né? Da seguinte forma: você não gosta de matemática, tal, professor, matemática para mim não dá, e você percebe que ele não teve aquela vivência ainda com matemática, né? Aí eu tento fazer assim: peraí, mas você gosta do quê? Eu gosto de biologia, geografia, gramática, qualquer coisa. Ok, então tento associar essas coisas na vida dele, entendeu? Né? Porque a matemática realmente ela entra em tudo. Mas eu entendo, Samuel, mas é um ponto, né? Existe um, é um preconceito, um estereótipo de gostar de matemática é quase feio. Eu acho que a gente vai É isso quebrando também. esses rótulos, mas é como se o nerd, vou usar entre aspas Sim, aqui, sim, sim. eu não quero rotular ninguém, mas é como se o estudar matemática fosse coisa de nerd, Sim. ou coisa de quem é inteligente. Porque, eu não gosto de matemática porque eu não sou inteligente. Ou isso não é para mim. Como se ir para uma área que não é de matemática aplicada fosse menos inteligente. Sim. Mas o aluno ele fala: "Não, eu não sou, não, isso é coisa para inteligente, eu não sou, então eu vou para geografia, não, eu não sou inteligente, então eu vou para literatura, eu vou para É, desenho, eu vou para arte". essa fala é muito comum. Como se um artista, um geógrafo, um historiador, um jornalista, não fosse super inteligente também. São diferentes inteligências, né? Sim, sim. Mas o aluno ele rotula muito. Então era assim, parece que gostar de matemática te coloca num grupo É, menos sofisticado do ponto de vista social. Então você acha legal ficar resolvendo exercício de matemática final de semana? Você acha legal estudar matemática e ter prazer na aula de matemática? É quase como se fosse é feio isso. sim. E eu percebo que o que vocês 3 colocaram de comum aqui é, primeiro, os exemplos que vocês trouxeram de professores que inspiraram vocês, são professores que vocês gostaram do professor, da pessoa do Sim. professor, de como ele era na sala, como era a postura dele, como é que era a atitude dele. E a gente tinha um objetivo bem claro, né, do que a necessidade da matemática para ele, Isso. né. E vocês hoje, vocês inspiram o aluno, e todos vocês são professores muito queridos na escola, mas vocês vendem primeiro a paixão de vocês pela matemática, Sim. né? Às vezes eu vejo o Humberto brincando, falo, desculpa eu gostar tanto disso, desculpa se você não gosta, mas eu acho lindo. Olha isso aqui como é legal.
Desculpa se isso não é o que te brilha os olhos, mas me brilha. E às vezes o aluno percebendo, ele fala, não, mas deixa eu dar um braço a torcer aqui, deixa eu olhar. A gente não desiste, né? Quem vê, a gente não desiste. O aluno pensa assim, ó, já que ele gosta tanto e tal, acho que é possível que eu goste É também. possível. E eu acho que esse é o grande desafio desse século XXI, né, que eu exemplifiquei aqui, que hoje as carreiras que mais são buscadas no mercado são carreiras que vão para a área de tecnologia. E é impossível ir para a área de tecnologia, mesmo que você seja um usuário. A matemática que eu gosto, por exemplo, é uma matemática muito básica. Eu não gosto muito da matemática do cálculo, dessa coisa mais sofisticada da matemática, não me agrada. Eu gosto da matemática fundamental mesmo, tipo Olimpíada de Matemática nível 1. Da lógica, dos exercícios mais básicos, isso eu acho me é muito prazeroso. A matemática sofisticada que às vezes tem na física do estudo do espaço, do buraco negro, você vê que são Fica equações muito matemáticas, abstrato, né? Sim. é muito abstrata, não me agrada, não é algo que eu dedique o meu tempo estudando. Mas eu me divirto fazendo exercícios de área, é uma coisa que para mim é muito legal. Eu acho que o X do professor é mostrar essa paixão e mostrar que é possível gostar das matérias. Eu acho que o desafio do ensino da matemática é esse que vocês colocaram. Primeiro, gostar de mim, criar conexões, trazer elementos de tecnologia, trazer elementos de solução de problema, trazer conexões com outras áreas. E como é que vocês percebem? Porque aí a gente vai tendo, como em toda disciplina, alunos com diferentes níveis, né? Como é que vocês alimentam numa sala de aula alunos que têm um nível mais avançado, que querem mais, que querem lá um livro russo, um aluno que está ali ok, e aquele que, puxa vida, eu estou tentando aqui, mas não entendi. Por que que o pi é 3? Não entendi. E, poxa, eu já fiz várias vezes aqui, mas da onde veio? Ou aquele que fala assim, nossa, não quero saber, por favor, nossa, muda. Como é que vocês lidam com esses 3 conjuntos aí de alunos que sempre vão existir nas salas de aula? A gente vai tentando maximizar alguns conjuntos, mas sempre tem os 3. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é o desafio, Humberto? Olha, realmente é um desafio. Que nem eu comentei no começo, um aluno já predisposto, que alguma coisa nele que já enxerga a beleza e a curiosidade na matemática, é fácil. Esse aluno você vai alimentando com problemas, né? E geralmente eles são humildes, né? Porque você vê um aluno de alto rendimento, às vezes ele para ver eu explicando uma coisa básica. Uhum. Mas aí eu tento sempre colocar algo novo para que todos possam usufruir. Mas a humildade é uma característica de quem sabe mais, né? E sabe Porque mais? quanto mais ele sabe que não sabe. Eu Então a vocês humildade é eu intrínseco gosto disso. de geometria, mas chega num nível que eu começo a não entender o problema mais. É, Aí eu fico sempre tem uma barreira, né. A matemática é sim. infinita, sempre você chega numa barreira e tem dificuldade. Agora, eu tento mostrar que a matemática, ela é útil para o aluno que acha que não seria. Poxa, mas, você vai crescer, você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que saber conta de luz, você vai ter que ter o mínimo de fazer umas contas para sua economia, né, você vai querer ler um contrato e vai ter que saber como que funciona as cláusulas, porcentagem, né. Quando a matemática é essa do cotidiano, eu chamo de matemática da cidadania, né, porcentagem, operações básicas, eu percebo que eu consigo atrair os 3 grupos. Legal. Porque eu levo muito e você vai precisar disso. A sua independência, a sua liberdade, você tem que saber matemática básica. Então você vai ter que andar com o matemático do lado na hora que tiver um processo de decisão para fazer uma compra. Você Uma, vai no shopping para querer trocar o plano de celular, é um negócio absurdo. Os planos de celular, ele vence a gente pela paciência. Né, um dia eu Ah, trouxe um problema desse, a operadora A é assim, a operadora B é assim, a C é assim. E aí, o que que vocês acham? Qual que é o melhor plano? "Ah, eu falo pouco", então vamos ver que plano é bom para você. "Ah, eu falo muito", sim. né. Então, tem que tentar trazer, professor, a gente tem que se preparar muito. A aula que eu dava 30 anos atrás é completamente diferente da aula que eu dou hoje. Eu preciso trazer elementos que façam sentido, Certeza. tanto para o aluno que tem uma rejeição para matemática
e o aluno que gosta muito, que já está predisposto. O que eu acho também é assim, por exemplo, você tem um aluno que gosta de matemática, que é isso que você comentou, ele tem um prazer pela matéria, um prazer a nível psicológico, cerebral, tem essas questões. Agora, a beleza da matemática, eu acredito que ela é um pouco mais abrangente. Então, por exemplo, um aluno, às vezes, que não tem tanta habilidade, mas ele tem uma curiosidade, ele vai enxergar a beleza na matemática, eu vou tentar mostrar para ele algo belo na matemática, uma coisa que vai servir para aquele também que tem aquela paixão pela matemática, tem aquela facilidade, porque é algo abrangente, né? Claro que além disso, ele sente aquele prazer, né? Que é o que você falou de calcular a área agora. Ele sente aquela conexão cerebral, coisa que aquele outro que tem dificuldade não sente, ainda não sentiu muitas vezes, né? E muitas vezes não vai sentir, não é a área dele, porém ele é capaz de ver aquela beleza. Então eu acho que a beleza da matemática, ela consegue passar por todas as faixas, que é mais ou menos isso que o Humberto falou, né? Ela consegue, né, abraçar. Esse é o meu desafio com a física, né? Sim, Todos os problemas que a gente tenta resolver na física, os problemas da educação básica, eu sempre separo em 3 etapas. Você tem a etapa 1, que é a interpretação de texto, que é o aluno ler o enunciado, que está em língua portuguesa, né? E decodificar, entender qual é a situação problema, quais são os dados que o problema oferece e o que o problema quer resolver. Então, o que eu quero achar, né? Que é famoso achar o X. O que eu quero achar? Qual é a solução que foi pedida? Então, é decodificar um texto que eu chamo de alfabetização física. Ele é alfabetizado, ele lê, mas ele entendeu o problema, então ele precisa ter conhecimentos de física para ser capaz de extrair o dado ali. sim. É a conceituação. Hoje eu estava em sala de aula discutindo a internet 5G e a internet 4G. Então ele trazia lá as frequências do 5G, as frequências do 4G, e aí com essas frequências distintas você leva mais dados, menos dados, mas você tem um comprimento de onda menor e esse comprimento de onda precisa de mais emissores e receptores de sinal. E aí o cálculo era quantos mais receptores eu precisava ter. Mas o aluno precisa ter uma noção básica de ondulatório, entender o que é velocidade, o que é uma onda eletromagnética, entender o que é frequência, o que é comprimento de onda. Então ele tem uma alfabetização física, que são os conceitos. Aí, primeira parte vencida. Entendi, eu li, entendi, decodifiquei. Aí ele tem que ter o conceito físico. Qual a equação física que eu vou usar? Qual é a modelagem? Manipula. Qual é a relação? Uhum. E aí ele vai ter a equação, ele vai ter a solução. E aí chega uma hora que eu brinco e falo assim, agora acabou, vou chamar Humberto. Que agora é matemática. Agora é o algebrismo, ou é uma solução geométrica, uma solução algébrica, que agora é achar, manipular os números, manipular as equações para obter um resultado, para obter um intervalo. E aí eu falo para eles, olha a importância da matemática para você resolver um problema de física. Aí eu não falo, mas eu não gosto de física. Tá bom, vamos para um problema de pressão arterial, para você que vai ser médico. Vamos para um problema de estática, para você entender a articulação na hora de você falar com o músculo. Então, um aluno que vai para biologia, vai para a área de saúde, ele vai usar muita física. O aluno que vai para economia vai usar muita física. O aluno que vai para geografia, nossa, vai usar muita física. Como é que estuda geografia física sem entender física, sem entender calor, sem entender energia? Então, e a matemática eu uso em toda a aula. E por incrível que pareça, o maior erro dos alunos é na matemática. É porque aí fala, mas isso aí vale na matemática. Eu falei, não, mas isso aqui é a matemática. Ele acha que muda de assunto. Muda, chaveou. Não, mas isso aí é Humberto. Não, isso aí é Alexandre. Não, isso aí é Samuel. Ele faz uma metonímia, né, da parte pelo todo, então ele não estuda matemática, ele estuda Humberto. Ele estuda Alexandre. Ele estuda Samuel, as frentes, né? E aí ele fala, não, mas isso aí... Eu falei, gente, olha esse cálculo da área aqui, quando eu falo de trabalho termodinâmico, achar a área ali de um gráfico, pressão versus volume, e eu dou aula de física calculando a área de gráfico depois da aula dele, de áreas complexas. Eu apago a lousa dele, é muito mais sofisticada que a minha lousa. A área que ele calculou é mais difícil que o meu retângulo, que o meu trapézio, que eu estou calculando ali numa transformação. Sendo que a sua área tem uma aplicação mais E imediata. do meu aluno fala assim, Sim. mas não sei calcular essa área. E como não sabe calcular essa área? Vocês fizeram, eu acabei de apagar aqui, vocês fizeram umas áreas malucas aqui, super mais complicadas. Como é que você não acha essa área? Ah, não, que aquilo lá é a área, né? Aquilo lá é para matemática. É como se o aluno desligasse a chavinha da matemática, agora é física.
Aí tá vazio. Aí eu tenho que ensinar ele de novo a calcular a área. Ah, mas essa área que você está usando é a mesma que ele calcula? Então, eu acho que esse compartilhamento da Sim, informação que você citou, professor, dentro da matemática, que antigamente era uma matemática, sim, a gente também compartimentou nas ciências da natureza, sim, que era um problema. Agora não, é um problema de física 1 que está usando matemática 3. sim. E aí eu tenho que saber separar, porque de alguma forma eu não vou parar e trabalhar um assunto. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem hoje na escola, que é ele compreender, por exemplo, na química, eu trabalho equação dos gases e na química é trabalhada a equação dos gases. Só que o aluno não conecta que o clapeyron de lá é o mesmo clapeyron daqui, que a equação de Boyle de lá é a mesma forma que eu estou usando a equação geral aqui. Aí, mas aquilo ali é do Pelisson. Não, mas isso aqui é física. Isso é o André. Não, mas é o André. Aquilo é o Pelisson. Eu sinto que hoje o aluno ele tem essa dificuldade de se permitir misturar as caixinhas. E talvez nós, professores de matemática, podemos fazer o inverso. Isso, De esse é re o ponto que eu queria chegar. isso eu fiz uma vez, eu fiz uma experiência, demorou um século para eu fazer essa aula, mas eu fiz. Eu criei uma situação, um problema, tinha um rapaz que acabou o serviço dele, ele estava tomando, um rapaz maior de idade, estava tomando a cerveja dele com o colega num bar, né? E eu falei que a cerveja tinha tanto teor alcoólico, eu fui dando dados, né? Falei da densidade do etanol, falei tudo, né? Aí, de repente, ele recebe um telefonema, é a esposa que estava nascendo o filho dele, ele tinha que sair para levar a esposa no hospital. Aí, de repente, tinha uma blitz de polícia na frente. Ah, professor, mas chama o Uber. Não, todos os Uber estão ocupados porque tem um show, né, de alguém aqui do lado, não tem nenhum Uber. Eu fui criando os probleminhas assim. Qual é o tempo que ele tem que esperar para a quantidade de álcool na corrente sanguínea ele possa sair e não ser barrado? E se for barrado pela polícia, tá com teor alcoólico ok. Eu tive que falar de legislação de trânsito, tive que administrar problemas até Metabolismo, familiares. Ah, meu tio, calma. Então, envolve tudo. Aí, de repente, sabe o que apareceu no final da aula? A função exponencial. Entendeu? Ah, então por isso que eu tenho que tomar remédio a cada 4 horas, porque a concentração vai diminuindo, que nem uma exponencial, aí eu tomo de novo, é por isso. Então, o professor de matemática pode ter esse poder de fazer, de Sim. conectar com É vocês. uma tendência, né? A interdisciplinaridade, E as inclusive provas- até nos vestibulares aí. Mas ela tem que ser real. Tem que ser aplicada em sala, eu também O acho. seu desafio, Humberto, que você colocou é muito preciso. Porque nós aprendemos, nós professores aprendemos de forma compartimentada Sim, muito. e trabalhamos de forma compartimentada. Então, nós não aprendemos de forma multidisciplinar, interdisciplinar, transversal. Então, a gente aprendeu ali e a gente. Isso é neurológico, a gente replica aquilo que aprende, a gente ensina do jeito que aprendeu. A gente só consegue ter vivências daquilo que vivemos. Você não constrói do nada. Você tem que ter ali as trilhas que de alguma maneira foram construídas ali no seu cérebro, que é essa trilha pela qual você vai ensinar a caminhar. E aí a gente tem essas oportunidades. Acho que o desafio é a gente ir trazendo essa transversalidade da matemática, buscar na física, na biologia, Sim. nas ciências. Não é à toa que no Enem você faz prova de ciência da natureza e matemática no mesmo dia, É. né? Porque você vai usar a matemática na solução dos problemas da natureza, que não era nem para ser biologia, física e química, era para ser natureza, Hum. né? Mas que a gente separa na biologia, separa na física, separa na química. E eu acho que esse é o maior desafio do ensino da matemática. Eu vejo com meus alunos de startup, na hora que eu vou falar de juros, ou eu vou falar de fluxo de caixa, eu vou falar de saldo positivo, saldo negativo, eles se interessam mais pela matemática. Tipo assim, você vai comprar por tanto. Então, como é que é o imposto? Quais são os impostos que existem? Ah, são esses impostos. Aí ele vai entender que imposto é porcentagem, Sim. que é X% do que ele fatura. Ah, é X% do lucro, é X% do faturamento, é X% disso. Você vai trazendo regras lógicas, igual no seu problema
é fictício ali do rapaz maior de idade no bar, Claro. maior de idade, fundamental. Eu vou trazendo para ele situações reais. Primeiro que ele se assusta com a economia. Fala, nossa, tudo isso de imposto? É. E um dos papéis do empreendedor é pagar os impostos. Que pague com gosto. Não pode existir um empreendedor sério que queira não pagar os impostos. Mas tem que levar em consideração. É na hora que precifica, vamos empreender. E quais são as estratégias de promoção, de venda? Eu percebo que ele pega e fala, nossa, entendi agora por que eu aprendi proporção no 7º ano. Agora eu entendi esse gráfico aqui, que é o melhor gráfico para apresentar esse dado. Então, acho que se a gente puder, dentro do possível na escola, trazer currículos diferentes, disciplinas diferentes, e que essa disciplina traga essa possibilidade da matemática como uma Sim. ferramenta, vai engajar mais o aluno. Porque os meus alunos que entendem, quando vão fazer fluxo de caixa, é da empresa deles, é do projeto deles. Já tem outros interesses envolvidos. Ele quer que funcione, ele quer que dê lucro. Então, na hora de precificar direitinho, ele tem que ver, poxa, quanto que eu vou pagar de imposto, quanto que eu cobro, quanto que é. Como é que eu faço um rateio de custo? Eu tenho aqui tantos funcionários que vão produzir tantos elementos. Quanto que é a porcentagem do custo fixo? Então, você envolve uma matemática sofisticada. Sim. Né? O Humberto vai lembrar de uma aluna, eu posso citar aqui, que é um exemplo muito positivo, Maria Júlia Wada. Lembra, professor Humberto? Lembro. Eu lembro, professor, Maria Júlia Wada, nós tivemos uma aula de manhã cedo que tinha um problema do Enem, né, para quem está nos ouvindo aqui, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que trazia assim, fulano vai fazer uma festa de aniversário. E aí ela vai convidar X pessoas. X meninos e X meninas, né? Número de meninos, número de meninas. Nessa festa de aniversário, os meninos comem tantos docinhos, as meninas comem tantos salgados, cada menino toma tantos copos de refrigerante, cada menino toma tantos copos de refrigerante. O litro do refrigerante custa tanto, o cento do salgado custa tanto, o cento do doce custa tanto. Quanto que ela tem que gastar na festa para resolver isso? Aí a Maria Jorge, não, muito difícil. Ela reclamou, não quis fazer. Isso isso, né? Aí à noite, essa aluna lá no Planck, né, na unidade antiga do Planck, o pessoal chama de Planquinho, eles estavam estudando ali umas 6, 7 horas da noite, eles pediram uma pizza. Aí pediram pizza salgada e pediram pizza doce. Aí tinha gente que ia comer a pizza salgada, tinha gente que ia comer pizza doce, tinha gente que ia tomar refrigerante. Ela fez a conta direitinho, quanto que cada um vai pagar, qual é o troco de cada um, deu certinho o dinheiro para cada um, no final todo mundo pagou a cota certa, comeu os... Eu falei, moça, mas a senhora fez um aqui... Olha esse exercício de matemática e o de manhã era muito parecido. Eu falei, não, mas aquilo lá era matemática, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui eu tenho que saber fazer. Eu falei, não, os dois são vida. E para mim esse exemplo ficou muito forte. Para ela fez sentido o rateio da pizza doce, salgada e refrigerante entre os amigos, e troco, e cada um paga tanto, mas não fez sentido para ela o problema do Enem, que era muito parecido. A lógica era a mesma, mas para ela aquilo lá era matemática. Isso aqui é vida. Para mim ficou muito forte na cabeça esse exemplo dela. E a gente deu muita risada. Eu falei, não, os dois são vida, os dois são matemática. E eu falo pra eles assim, né, no tom de brincadeira, assim, alguns dão bastante risada. Eu falo, olha, matemática, você tem que perceber que é uma matéria fênix. Quando você menos esperar, ela vai ressurgir das cinzas na sua frente. Mas e ela, Nossa, e ela eu tá não ali. gostava de matemática, mas agora eu preciso, o que eu faço? É verdade, exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio, de ter esse engajamento, né, Humberto? O professor de matemática tem esse grande desafio. A gente não pode entrar em sala de aula com uma coisa muito, muito abstrata. Ah, não dá. Essa aula que eu fiz de teor alcoólico, eu poderia ter dado ela assim, F de R em R+, tal que F de Nossa. X é A elevado a X. Matou sua aula. Onde A maior que 0 é diferente de 1. Eu já dei milhares de aulas assim. Mas me incomodou, tá me incomodando demais eu trazer um assunto tão bonito. Função exponencial é fundamental. Sim. Decaimento radioativo, tem muito exemplo. O professor tem que, antes da conceituação, que nem eu falei, né? Conceituação, manipulação e aplicação. Tem que ter a motivação, Lógico. Com tem que certeza. fazer o sentido. Você me fez lembrar do filme do John Nash lá, que ele é professor lá Mentes da Brilhantes universidade. lá? Isso, uma mente brilhante. Que acontece isso, né? Ele dá uma aula tão teórica, ele sabe muita matemática, né? Mas ele
começa a dar umas aulas tão teóricas que o pessoal da faculdade, eu falei, mas, Desconecta, né? né, não tá legal aqui. Aí ele pega, sai, revê a didática de uma outra maneira, com outro ângulo, tenta colocar as coisas mais aplicadas, daí ele conquista toda a Mas você turma. imagina, isso é no ensino superior, no ensino fundamental que Uma coisa que eu acho que É pior. pior. a gente enfrenta é mais ou menos essa parte, se você for dar uma coisa muito teórica, assim, poucos vão entender, né? Então, eu acho que uma coisa mais genérica você vai atingir poucas pessoas quando você coloca isso num dia a dia, igual a gente já havia dito, Sim. aí sim a gente consegue pegar mais alunos. E respondendo a pergunta anterior do senhor sobre os alunos, né? Como a gente faz para tem os 3 tipos de aluno, como que a gente abraça todo mundo? Aqui no Planck a gente tem uma cultura muito forte de lista, né? As listas do professor Humberto são listas muito famosas aí. E os alunos eu sempre indico, pelo menos, como ele tem listas sobre tudo, né? E aí eu tô dando minha frente, eu sempre Professor indico. Samuel também. Quer uma lista a mais? Bate lá na porta do professor Humberto, ele vai te fornecer a lista. E além disso também, eu tenho uma tática com meus alunos que eu coloco a minha lista de exercícios e eu também posto uma que eu apelido de lista do mal. E aí essa lista do mal eu falo, ó, se você quer se preparar para a prova, para o vestibular, né? Se você aí não tem tanto manejo assim com a matemática, abre a sua lista usual, a lista que é para todo mundo. Agora, a lista do mal é para quem quer brincar um pouco mais. Isso incentiva o aluno, porque, como diz o professor Humberto, gamifica, né? Porque o aluno quer ali, ele quer conseguir um e tal, e aí... Eu vejo que às vezes você faz umas carinhas assim nos exercícios também. Tem. Esse é uma carinha alegre, mais tranquila, esse aqui mais puxado, pro aluno ir se desafiando. Exatamente. Conseguir fazer um mais bravo, um exercício mais Tem aluno que mais fala, difícil. nossa, eu quero conseguir fazer um exercício que tem carinha com um chorinho. Então, eles se desafiam a fazer. Exatamente. E às vezes são coisas singelas, simples, mas são aplicadas de forma muito adequada, assim. Às vezes um desafio de um rostinho feliz, médio, que sai numa lagrimazinha, não é que aquilo ali é dor, mas aquilo é um desafio, porque é a forma como coloca. A Sim. forma como coloca, a forma como se brinca, como se É apresenta, uma coisa leve. é leve e motiva. Sim. Porque eu vou parafrasear aqui o professor Clóvis de Barros, né, que é acho que todo mundo está nos ouvindo já ouviu alguma coisa dele na internet. Ele é um grande debatedor da filosofia do dia a dia, e ele fala que ele se classifica como um explicador, que o papel dele é pegar os conceitos sofisticados da filosofia e trazer numa linguagem que uma pessoa não sofisticada dê conta de entender. E ele se classifica como explicador. E eu, quando vi ele falando isso, falei, legal. É. Eu acho que nós, professores, somos explicadores. A gente tem que pegar algo sofisticado, complexo, uma função exponencial não é uma coisa trivial, mas trazer aquilo de uma forma simples, explicar aquilo de uma forma elementar. Eu acho que É. isso que faz a diferença de um bom professor. É o professor quebrar aquilo em tantos pedacinhos Sim. que aquele pedacinho pequeno o aluno é capaz de digerir. Aí ele digere um Isso. pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, e Dividir na hora com que ele você. vê, opa, aprendi um negócio sofisticado, aprendi um negócio complexo. Acho que o professor de matemática, ele acima de qualquer outro professor, ele tem que ser um grande explicador, um facilitador, né? Isso eu acho que é muito importante para vocês. Isso que o Humberto falou, tá ligado diretamente a isso que você comentou. Porque praticamente, como você não vai introduzir uma coisa teórica, né, então esse trabalho que você comentou é praticamente uma tradução em outra coisa. Sim, isso. Você pega um assunto assim, que ele é tão teórico, você fica pensando, como é que eu vou deixar isso aqui mais prático, mais Isso. palpável, né? Entendeu? Às Às vezes vezes a você distância é grande. Você tem que ir Entendeu? na raiz da origem do problema. Exato. Que nem o professor André gosta de calcular a área. Quando foi calculado a área pela primeira vez na face história. da Terra? A história da matemática ajuda muito. Eu falo para eles, Exatamente. Rio Nilo. É uma coisa curiosa, né? É. O Rio Nilo. Falou, professor, é aula de matemática. Eu falei, então, Rio Nilo. Escreve aí, Rio Nilo. O Rio Nilo não tem a dádiva do Nilo. O que é a dádiva do Nilo? Não é as cheias. Tinha gente que tinha terrenos para plantar do lado do rio. Perdeu área. Quanto eu vou saber o que eu perdi de área? O Perfeito. faraó cobrava imposto diretamente proporcional à área. Aí o rio voltava, falou,
quanto eu vou pagar de imposto e quanto eu perdi de produção. Iam lá os esticadores de corda, que foram os primeiros geômetras da história. Ele tinha aquelas cordas com nós, Então, eles mediam, achavam a área e modificavam o imposto do agricultor e a Mas, plantação. professor, recentemente nós gravamos um episódio sobre os conflitos árabes, israelenses, e falamos um pouquinho sobre o conflito Hamas-Israel, Terra. Palestina-Israel. E nós mostramos um mapa mostrando ali a faixa de Gaza. E a professora de história, a professora Júlia, que estava citando, ela fez a conta de densidade populacional. Falou assim: olha, a faixa de Gaza, uhum, se eu não me engano a memória, se eu não me sou traído aqui, ela citou algo como 350 mil metros quadrados. É uma área pequena. A faixa de Gaza é pequenininha, não tem 40 quilômetros, você já atravessou. E moram lá 2,5 milhões de pessoas. Então ela fez lá o cálculo da área da faixa de Gaza, número de população que existe ali, e que na hora que Israel faz um ataque, é impossível ele não acertar pessoas comuns, não são os terroristas, porque nem todo mundo que está na faixa de Gaza é terrorista e está Sim. nesse conflito. Com certeza. Mas na aula de história se fala de área, na aula de história se fala de taxa de proporção de população por metro quadrado, e se discute o fluxo, e fala de fronteira, e assim por diante. Quer dizer, é fundamental esses conceitos. E tem outro. O meu prazer agora é colecionar essas coisas. Gente, vocês viram quanto choveu em São Paulo? Sim, Pô, mas o que o pluviômetro faz? isso. Gente, ele mede a altura de um prisma. é. A cidade de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados. É por aí mesmo. Olha o quanto caiu de chuva. Quantas garrafas PET de 2 litros de água caíram na cidade? Sim. Você que nem o jornalista faz isso, né? Trazer uma coisa mais palpável para você chamar atenção. E eu falo isso em hidrostática, né? Que a gente fala assim, 1 milímetro de chuva, que choveu 1 litro em 1 metro quadrado. Exato. Então, assim, é uma garrafa de água, né, que cria 1 metro. É, Quando fala que Com choveu certeza. 40 milímetros, que tem aquelas enchentes, é que choveram 20 garrafas PET de água, de 2 litros, em 1 metro quadrado. Então você junta ali 2 carteiras, dá 1 metro quadrado, e você imagina as garrafas PETs ali. Então ele fala, nossa, choveu muito. Agora você imagina isso em centenas de quilômetros quadrados, né? traz uma coisa palpável. Falou, fez sentido entender o que é índice pluviométrico. Agora, eu não posso passar por um episódio onde a gente fala do ensino da matemática sem que vocês, acho que os três, e em especial o senhor, professor Humberto, que lida também muito com os pais, que recados que a gente pode dar para os pais na questão do estímulo do estudo da matemática? Porque, como eu disse no início do episódio, não é raro um pai ou uma mãe dizerem: Poxa, eu também tinha muita dificuldade em matemática. Mas matemática é difícil demais. E eu, na minha época, eu também não estudava, não gostava. Eu te entendo, filho. E a gente escuta isso e, de certa forma, me entristece, né? Porque eu acho que o Pra mim pai também. tem ali um papel de: Poxa, você está tendo dificuldade? Vamos lá. Eu posso te ajudar, mas isso é super importante. Que recados que você daria, que vocês dariam para os pais que estão nos ouvindo e que muitas vezes encontram no filho ali, no jovem, no adolescente, uma resistência pelo estudo da matemática? E como que seria um bom comportamento desse pai para ajudar o filho a vencer esses desafios aí dos fantasmas da matemática? Focando especialmente na matemática, é claro que isso deve acontecer na língua inglesa, em vários assuntos, né, do estudo. Mas a matemática é um pouco, tá quase no pódio disso, eu acho, né? Devido, não Não, sei. professor, desculpa, eu acho que ele é 0,1. Ele tá no pódio lá em cima. Acontece com Eu todas as tava com áreas do medo conhecimento. de falar Não, isso, mas eu acho que ele é 0,1. Ele, assim, ele é bicampeão. É. Primeiro que a gente vai na essência, né? Eu tenho exemplos em casa. Os meus filhos não caminharam muito para a área de exatas. O meu mais velho em economia é totalmente voltado para matemática, né? Mas o mais novo, o Marco, que está na 3ª série, não vai ter exclusivamente matemática, mas a matemática vai fazer parte. Ele tem dificuldade, né? Agora, eu dou aula de matemática, né? Agora, um pai que tem um filho que tem dificuldade ou não, que não seja da área de exatas, primeiro não pode falar que não serve, porque serve, Isso é. Com né? A certeza. gente não pode fugir da necessidade de aprender matemática. Agora, tem vários níveis de matemática. Você pode ter uma matemática que você vai precisar
para ter um trabalho, sei lá, uma cidadania adequada para você. Eu acho que o pai não pode negar. Se ele tiver dificuldade, filho, vamos sentar aqui, vamos tentar fazer isso? Nossa, eu estudei isso aqui faz tempo, eu não estou conseguindo. Pergunta para o seu professor, né? Pede para ele uma lista extra. Eu acho que tem que apoiar. Ele não Claro. pode. Olha, eu tenho sucesso, eu não precisei de matemática, filho. Isso, Humberto. Aí, Eu acho que esse é o Isso, exemplo. isso não É, pode acontecer. E esse é o exemplo que eu acho que é o mais nocivo. isso a gente Isso é- isso não pode. Papai, talvez Isso a realmente. criança respondendo, talvez, pai, você tivesse mais sucesso se Não. soubesse matemática. Sem contar. Geralmente, se o pai talvez um médico que fez um cursinho para passar, precisou da matemática, talvez ele entenda a importância, né? Agora, se o pai realmente fala, olha, eu não precisei e eu obtive sucesso. Eu acho que, só me intrometendo na conversa, Não, mas- é que Ué. eu acho que, assim, O senhor faz parte do Ah. conjunto conversa. muito obrigado. O principal é o pai reforçar para o aluno a importância da matemática e a importância de aquilo que não vai ser, por exemplo, ai filho, você está vendo a fórmula de Bhaskara, poxa, tá bom, mas eu não precisei da fórmula de Bhaskara, não é isso. Eu acho que o pai tem que entender que é um pouco mais além do que isso, tá? A fórmula de Bhaskara é uma materialização ali, só que a lógica que o filho dele está aprendendo por trás, o conhecimento que ele está adquirindo, os desafios que ele está superando, olha, tudo isso envolve a matemática sim. por No trás. momento, o instrumento é a matemática e a Bhaskara. Na Perfeito. vida vai ser outra coisa. Perfeito. Isso prepara para até entrevistas, por exemplo, o aluno ele ganha lógica, ele ganha superação de desafios. Hoje em dia, né, professor, vestibular aí tem muito mais entrevista agora como segunda fase. Tudo isso prepara o aluno. A matemática, ela é muito mais do que só a fórmula de Bhaskara, ela é a lógica envolvida por trás Com daquilo. certeza. Eu costumo falar para um aluno que já falei para os senhores que, por exemplo, um jogador de futebol, se você for ver um treino do jogador de futebol, ele tá correndo no elástico, né? Ele tá preso, ele tá andando ali pelo meio dos cones. Aí um aluno poderia muito bem perguntar, mas por que que ele tá fazendo isso se na hora do jogo não tem elástico, não tem cone? A matemática é isso. É, Nossa, por que que eu vou aprender se eu não vou precisar? Não é assim, entendeu? É um treino, exato. você tá fazendo aquilo para treinar várias partes da sua vida. Eu acho que isso o pai é o principal para ele Uma entender. coisa O que corredor pesa, não corre só na corrida da Perfeito. Olimpíada, né? Exatamente. uma coisa que pesa também, além disso que você está falando, é o incentivo. Eu falo até por experiência própria. Meu pai, a primeira faculdade que ele fez foi letras na USP. Ele gostava de português, literatura, assim, de uma forma, sabe, desigual. Só que ele tinha livros lá de matemática, tinha livros de engenharia. E eu peguei um livro dele de engenharia uma vez, olhei assim, uma máquina, não entendi muito bem como estava funcionando, mas olhei a máquina assim e falei, ô pai, esse livro aqui é do quê? Ah, ele é um livro de engenharia e tal. Nossa, que legal. Ele falou, é uma área bacana para você ir. E ele nunca fez nada com matemática, nada. E ele até comentava É. assim, eu tinha dificuldade e tal, entendeu? Mas ele me incentivou. Eu acho Né? que o grande X Entendeu? é a gente pedir aos pais que não frustrem o Sim. desejo do aluno, às vezes, de descobrir. É. Porque, quer queira, quer não, e me entendam bem a minha colocação, os meninos, os jovens, admiram e idolatram os pais. Sim. E é certíssimo isso. Então, quando uma pessoa que ele admira, que ele quer atender as expectativas, que ele quer encantar, que é o pai e a mãe, que ele fala assim, poxa, eu quero devolver para você tudo que você me deu. E esse pai, que ele admira, que ele respeita, fala, não, matemática não serve para nada, que a equação de Bhaskara, eu nunca usei a equação de Bhaskara na minha vida, então isso é uma bobagem, é tudo que ele precisa ouvir, porque a pessoa que eu admiro fala que é bobo, Chance. tá chancelado. Então, eu acho que eu percebo, se eu puder deixar essa dica também, apesar de não ser professor de matemática, mas sou de física, que é a aplicação aí da matemática, é assim, não desestimule, fala, poxa, Sim. é difícil, mas é bacana você aprender. Onde é que o aluno vai aplicar exatamente algumas coisas que eu ensino? Dificilmente ele vai usar isso na vida profissional dele. Mas cada aprendizado, ele Sim. construiu raciocínio. É o que você está colocando, né, professor? Ele construiu raciocínio cognitivo, ele aprendeu a criar autoestima, porque eu dei conta disso aqui. Eu fiz ali um probleminha que é um bonequinho chorando. Eu dou conta, pode mandar mais. Aí ele Deixa busca o mais comigo. difícil. E matemática, Manda mais, eu dou conta de fazer. E isso, subliminarmente, ele vai dar conta de outros desafios na vida. De suportar um estresse que ele vai ter
na vida profissional, de suportar uma relação com o chefe, com o subordinado, com o sócio, que vai ensinar ele a administrar situações, ele vai ter mais raciocínio lógico para resolver Sim. qualquer problema, Poder de né? organizar um problema, organizar, né, para poder atacar a solução. Então, acho que é a capacidade de ser buscar. Eu estava vendo esses dias a entrevista de uma. Hoje tem vários episódios de negócios, né? Eu estava vendo uma pessoa que entrevista muitos candidatos, é uma head de RH de uma multinacional, e ela falou que uma das entrevistas que ela faz, na entrevista preliminar, é perguntar o preço da gasolina. Quanto custa a gasolina? E aí, às vezes, o candidato escreve, não sei. E ela fica indignada porque ele tem um computador na frente, né, nesse modelo. Assim, como coloca não sei, né? Então esse cara, quando vier trabalhar aqui na empresa, na primeira pergunta que for feita a ele sobre algo que ele não saiba, ele vai escrever não sei. E ele falou que normalmente as pessoas que passam para frente falam assim, olha, como você não especificou aonde, eu pesquisei aqui em São Paulo o preço médio é tanto, no Rio o preço médio é tanto, nos Estados Unidos é assim, na média mundial é tanto. Pô, é uma pessoa que vai numa situação de trabalho, mostrar proatividade. Ela reflete essa certeza. atitude. Perfeito. Não sei. Então, às vezes, fala assim, vamos resolver. Ah, não sei. É mais fácil. É. Só que isso vai gerar atitudes futuras. Então, eu falo assim, primeiro, entrevista zero, preço da gasolina. Mostra se a pessoa está conectada. Então, às vezes, não é exatamente se sabe se é 5,50, se é 5,20. É que tipo de estrutura ela vai montar para responder. Ela vai por não sei, Exato. ela fala, ó, pra quê? Eu não vou usar gasolina no meu trabalho, por que eu tenho que saber qual é o preço da gasolina? Não vou trabalhar com logística? Que pergunta boba. Não, mas ela tá montando uma estrutura lógica. Mais do que o preço qual é Sim. o arcabouço da resposta, né? Então, acho que esses são pontos muito importantes que os pais deveriam estimular muito. Então, quem está nos ouvindo aqui, jamais desestimule o aluno a não aprender matemática, porque só tem ponto positivo. É uma forma de pensar, né? É uma lógica, É uma forma é de uma pensar. linguagem. E, além do mais, gostei muito do conceito, professor Roberto, a gente já está indo para o final do nosso episódio, que você trouxe da matemática da cidadania, né? Existe uma matemática que é, de fato, da cidadania, que é a matemática básica. São termos que eu vou criando na tentativa de o aluno não me vencer. Para que serve ela? E até quando você pensa no Enem, né, que a gente está próximo aqui de final do ano, da época do Enem, talvez erre a porcentagem, mas a maioria do Enem é uma matemática da cidadania. Da Uma cidadania. matemática de Lobachevsky, né? Não. Que eles querem aplicar em situações o tempo todo. Então não é uma matemática elaborada, uma matemática difícil. Essa eu não sei, essa matemática. Do qual você fala? A do Lobachevsky. Não, é que o Lobachevsky tem aquela... É que ele tem aquela frase famosa, né? Não há ramo da matemática que não venha a ser aplicado em algum momento na vida real, né? Então Nesse é sentido. a matemática da cidadania, da aplicabilidade, Sim. né? Então acho que esse é um ponto fundamental. Então, até pensando no Enem, se alguém pensa puramente no exame que vai fazer, a matemática fundamental é a mais importante, que é a que ele vai aplicar no dia a dia, na compra, no processo de decisão. No dia a dia de qualquer pessoa, qualquer que seja a área dele. Sim. E aí eu acho que são 3 linguagens que são 2 fundamentais e hoje uma terceira. Matemática, língua portuguesa e linguagem de informática, né? A linguagem de programação Super importante. se faz fundamental hoje. Alfabetizar o jovem numa linguagem lógica de programação. E tem uma tendência nas matemáticas agora, nos livros, de ter uma parte de ensinar algoritmos, né? Isso. É justamente para isso. Eu Exatamente. vi o Renan, que é meu filho mais velho, ele estava tentando fazer o MVP lá do sisteminha dele, da startup, e ele não sabe programar, nada, nenhuma linha. Mas daí ele foi usando o ChatGPT. Ele perguntava pro chat, como é que eu monto aqui uma tabela? Ele ia perguntando, e o chat ia trazendo linhas de código. E aí ele passava o domingo se divertindo ali com as estruturas, pequenas estruturas de código que o ChatGPT ia fornecendo para ele, aí ele foi aprendendo os comandos, até que hoje ele fez um MVP ali, um produto mínimo viável que simula a solução dele de gestão de projetos. Mas ele foi um curioso, né, falando aqui como pai orgulhoso, mas assim, ele foi curioso de usar a inteligência artificial, uma ferramenta que está disponível, não sabia programar, continua sem saber programar, mas ele fez ali. Mas sabia onde queria chegar. Mas ele teve a iniciativa de buscar uma solução. E hoje ele tem ali para o investidor, falou, essa é a minha ideia que estava na cabeça, é mais ou menos isso aqui, ó. Claro que é uma versão muito rudimentar, mas é isso que estava na minha cabeça. E ele já foi capaz. E eu acho que o mais legal do que a solução que ele consegue mostrar é a iniciativa que ele teve, que ele não ficou, não sei.
Não sei fazer, então não é comigo. Com certeza usou a parte lógica, né? Usou parte Não lógica, tenha dúvida. né? Ele gosta da lógica. Ele foi perguntando: como é que eu pinto essa célula? E se eu apertar o botão, como é que eu vou para outro lugar? E como é que eu volto? E ele foi perguntando, e o chat foi trazendo as linhas. Aí eu olhei, páginas de linguagem de código fornecidas ali pela inteligência artificial. Mas é um jovem que foi curioso, que tem Sim. uma lógica de resolução de problema, que gosta de geometria. Principalmente Isso é assim, positivo, Muito. muito positivo. Que tenta soluções diferentes. Tenta soluções. que não tem medo, né? E eu sempre estimulei. Importante. Tudo bem, eu sou professor e é um ambiente talvez mais propício. Mas eu nunca fiz por ele, mas eu sempre estimulei. Ó, quer um livro? Toma mais um livro, tem mais essa referência. Eu lembro que há muitos anos atrás eu comprei nas bancas uma coleção daquelas que você comprava todo domingo na banca, um fascículo sobre motores. A existência dos motores, né? Ciclo de Otto, motor quatro tempos, motor dois tempos. E aí depois você entregava na banca e a banca mandava encadernar. Isso é da época que amarrava cachorro com linguiça. Aí você deixava lá os episódios, os fascículos, e aí voltava lá na editora e depois você voltava na banca, tava encadernado, com capa dura, né? E eu dei isso pra ele muitos anos atrás e ele guarda com carinho, falando, isso aqui é os motores, isso aqui um dia vai virar história, que não vai ter mais esse tipo de motor. Legal. Mas ele curioso, vai vendo. Então, às vezes, uma coisa até que eu iria deixar empoeirando, jogando fora, eu dei pra ele e isso serviu de estímulo para uma coisa nova, uma curiosidade, um formato diferente, como é que eu comprava, como é que era o romantismo da época, que aquilo era hoje o acesso a um site, né? Você ia lá na banca, Exatamente. comprava um episódio novo, tinha umas figuras coloridas, falando de motor. É estimular. Você nunca sabe quando que um livro, quando que um professor vai estimular um aluno a aprender. Então, professor, você pai que está nos assistindo, jamais venda dificuldades para o seu filho. Jamais coloque para ele que isso é difícil, isso não é necessário. Tudo vale a pena ser aprendido. Tudo vale a pena ele superar as dificuldades. Fala para ele procurar o professor dele, pede para ele ir buscar um plantão de dúvida, buscar o professor, buscar mais uma lista, buscar uma lista de reforço. Até, entre aspas, ali, azucrinar o professor. Não entendi, me ensina de novo. Acho uma estratégia nova para me explicar que eu estou querendo aprender. Claro. E aí o professor, se for um bom professor, vai achar uma maneira e vai preencher o coração com Lógico. aquele aluno que quer aprender. A gente nunca vai ficar chateado quando um aluno nos busca e fala, ô, professor, me explica aqui que eu tô querendo aprender isso. A gente sempre vai achar um tempinho Sim. no dia para sentar com Com eles. certeza. Pessoal, um recado final aqui para quem está nos assistindo sobre o fantástico mundo da matemática. Que recado final vocês gostariam de deixar aqui para nossa audiência? Primeiro, agradecer a participar dessa quase 1 hora, né, professor? Já estamos com 1h12, 1h13. Dessa 1 hora que sempre vai me fazer ser um professor melhor. E dar um recado especialmente para os professores, né? Já que estamos falando do ensino. Pode olhar ali, professor, Né? para aquela câmera Vou ali. Ó. olhar, vou olhar. Desculpa. Então, professores, quaisquer que seja a área de vocês, em especial a matemática, venham capacitados para motivar primeiro o aluno. Não entre naquela ordem lógica tradicional de despejar o conteúdo. Faça ter significado. Ah, mas é difícil. É difícil. Por isso que não está em todos os livros. Chame outro professor, converse, tente achar uma solução. Fui dar aula de PA e PG, peguei a teoria malthusiana. Conversa com outro professor, onde eu vou achar matemática? Tá? Esse aluno tem que achar que faz sentido. Ele tem que saber que é uma ferramenta para transformar ele numa pessoa melhor. Ah, não vou ser matemático. Tudo bem. Eu não sou matemático. Eu sou engenheiro que dou aula de matemática. Eu sou um amante da matemática. E eu garimpo as coisas para dar da melhor maneira possível a minha aula. É possível, dá trabalho e por isso que é legal. Não desistam. Esse é um recado para fazer os nossos alunos gostarem mais de matemática. Tá? Muito obrigado. Professor Alexandre? O meu recado eu gostaria de direcionar para os alunos que estão nos assistindo. Pessoal, a matemática, às vezes, ela costuma ser um pouco complicada para a maioria das pessoas, né? Mas, depois de ouvir tudo isso que a gente acabou de falar aqui para vocês, eu espero que vocês se sintam incentivados a superar os desafios em relação à matemática ou a qualquer outra coisa que venha em relação à parte acadêmica, né? E que vocês busquem sempre um pouquinho mais, sempre um pouquinho além do que vocês acham que vocês conseguem, porque vocês conseguem ir além.
Então, se motivem com esse nosso Plunk Talks e busquem mais conhecimento da matemática. Eu acho que esse é o meu recado final. Poxa, que legal, professor Samuel. Eu gostaria de agradecer a nossa reunião aqui seleta e bastante interessante sobre matemática. E gostaria também de direcionar o meu conselho para os alunos, pais, pessoas no geral, que a matemática é algo que pode ser aprendida, pode fazer parte da sua vida, vai agregar na sua vida, vai melhorar sua criatividade, sua forma de pensar e pode se acoplar na sua vivência, né, de forma ampla. Você tem que acreditar, você tem que pegar e enxergar que isso pode agregar muito na sua vida, né? Até tem muitos livros, muitos autores aí que colocam isso claramente. Eu cito um professor que chegou para mim numa determinada ocasião e falou assim: Ô Samuel, vem cá, faz aqui essa lista de exercício inteira, você vai gostar dessa aí, né, Albert? Faz essa lista de exercício inteira, você vai perceber que depois que você fizer ela todinha, você vai se sentir diferente. Aí eu olhei assim e falei, bom, vou fazer então. Fiz toda a lista e ele tinha razão, né? Então esse é o recado que eu dou para vocês, né? Nós estamos abertos aqui para vocês nos exigirem, nos procurarem para estarmos aí preparando aí a sua base em matemática, ok? E eu Muito acho obrigado a que todos. queria agradecer por vocês, acho que é uma parte do time de matemática aqui do colégio. Me ajuda a ver se eu não esqueço ninguém. Tem a professora Giovana, tem o professor Pedro, a professora Marta, o professor Adriano, tem os professores plantonistas também de matemática. E nós tentamos aqui no colégio fazer um trabalho diferente com a matemática. Então, cada um na sua faixa etária. Então, o professor Adriano ali no 6º ano, fazendo o aluno, ele fala que o maior desafio dele é quebrar os paradigmas, né? Quebrar os preconceitos, que o aluno vem do 5º ano falando, puxa, matemática é difícil. E ele quer mostrar que não, que a matemática é algo prazeroso, algo leve, e que à medida que ele vai caminhando, depois a Marta pega eles no 7º ano, depois o professor Pedro no 8º, depois vocês no 9º, e vai caminhando no ensino médio, que dá para ter leveza na matemática. Matemática não é o bicho pintado, um monstro de 7 cabeças, difícil, que não tem sentido, que não tem aplicação. É pelo contrário, é uma matemática, uma matéria importante, uma matéria fundamental para o desenvolvimento da sociedade, da economia, é uma disciplina fundamental para o empreendedor. Não conheço nenhum empreendedor que fale: "Não gosto de matemática", ele precisa da matemática para empreender, e a economia precisa dos empreendedores para girar. Então ela está na essência da economia, na essência da sociedade. Então a matemática tem um peso fundamental. Então, acho que faço minha aqui as palavras dos professores, para os pais, para os alunos, se permitam gostar de matemática. Não deixe o preconceito. Venha para o lado bom da força, que é o aluno que gosta, que estuda, que faz uma lista, que às vezes não faz a lista inteira, mas faz uma parte, que assiste a aula com mais gosto, que copia a aula com mais significado, que busca estar mais atento, que se permite aprender. Eu acho que esse é o desafio do colégio. Eu admiro muito vocês 3 que estão aqui, são professores que, apesar de mais jovens, eu aprendo, porque vêm com uma estratégia diferente, vêm com uma linguagem mais próxima do aluno, e a gente que está um pouco mais velho precisa sempre se inspirar nessa linguagem mais jovem, nesse conceito mais novo. Então eu aprendo com quem tem mais experiência, aprendo com quem tem menos experiência, mas o que tem em comum aqui é o desejo pela paixão de deixar o aluno melhor, de deixar o aluno mais sofisticado. E isso é invejável, e eu aprendo muito com vocês e tento usar a matemática que vocês são apaixonados no meu dia a dia ali no ensino da física e no dia a dia da gestão da escola. Né, Humberto? A gente usa a matemática Sim. aqui no dia a dia do colégio de forma bastante intensa. Não tem um dia que a gente não use matemática Não. para gerir o colégio. Sempre tem uma Né? análise combinatória no meio, né? Sempre tem. Estudo de probabilidade Estatística. e assim por diante. Então, gente, muito obrigado vocês 3 por estarem aqui. Você que dedicou esse tempo assistindo o nosso episódio, compartilhe esse episódio com alguém, que é importante aprender um pouquinho mais sobre a matemática, esse bate-papo que foi tão leve sobre a importância dessa disciplina tão maltratada pela sociedade e, ao mesmo tempo, tão importante. Então, muito obrigado por estar aqui assistindo ao Plunk Talks, e na semana que vem tem mais um episódio. Tchau, pessoal, muito obrigado.